Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal, como vocês estão? Que saudade de estar aqui, principalmente com essa lindeza, Dani Bittar. Hoje é um programa muito especial de perguntas e respostas. O Coxa eventualmente abre uma caixinha de pergunta para interagir com vocês. E estamos aqui para responder essas perguntas, sem cunho de consulta médica nem psicológica, mas um objetivo de acalmar, de trazer informações, que é sempre o nosso objetivo aqui no podcast. Então é um prazer enorme estar de novo com vocês. Obrigada pela audiência. Dani Bittar, minha parceira. É tão bom quando a gente se reúne, né? Eu acho que isso faz tanto sentido quando nós estamos juntas para trazer essas informações de qualidade e relevância para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui e confiarem tanto no nosso trabalho, né? E, obviamente, eu preciso agradecer o nosso patrocinador oficial, Grupo Zelo, que, assim como eu e Mônica, que a gente vai ali nessa parceria de missão, o Grupo Zelo entra junto com as mesmas características, né? Cumprindo com as mesmas determinações e acreditando nesse acolhimento tanto quanto nós. O Grupo Zelo vem aí fazendo um trabalho muito expressivo, com ambientes muito seguros, muito acolhedores, com uma equipe toda treinada dentro do respeito, da humanização. Então, nós ficamos extremamente gratas em tê-los como companheiros e parceiros. Muito obrigada, Grupo Zelo. E vamos lá, vamos começar então falando para vocês, respondendo as dúvidas que vocês trouxeram aí e fazendo sentido a esse programa. Que delícia. Lembrando, gente, que a gente vai estar sempre trazendo essas informações, né? É muito importante responder a dúvida de vocês. A gente sabe que muitas dúvidas vão aparecer aí, ó. Né? Eu tenho dúvidas, você tem dúvidas às vezes? Sempre. Nenhuma pergunta é boba, né? Exatamente. Aquilo que está ali no coração. Nenhuma pergunta é boba. Então, vocês podem continuar mandando, tá? As perguntas de vocês, que a gente vai ter muito prazer em responder. Depois de uma perda gestacional, existe um tempo para tentar outra vez? Quanto tempo médico? É uma pergunta que vira e mexe eu recebo mesmo. E a gente depende muito das intervenções que foram feitas sobre aquele útero. Então, as perdas gestacionais a gente acaba dividindo entre as iniciais, né, e as tardias. Então, habitualmente, as perdas que acontecem até 12 semanas, que são os abortos de primeiro trimestre, normalmente elas são mais simples, né, de serem resolvidas. Ou vai ser uma conduta expectante, onde a gente não precisa nenhuma intervenção médica, o corpo vai dar conta de fazer a sua fisiologia e fazer a expulsão do saco gestacional. Ou vai precisar de uma intervenção, seja ela um amil ou uma curetagem, todos são cirúrgicos no intuito de esvaziar o útero. E até há pouco tempo atrás a literatura falava em 3 meses para a cicatrização desse útero. Hoje a gente sabe que não existe esse tempo mais. Então, quando o coração mandar.
né? E quando o coração mandar, é quando o coração mandar mesmo. Porque depois que o seu médico te liberar, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto tempo dura essa recuperação de uma perda gestacional e neonatal? Isso vai levar a vida, né? Então, assim, é óbvio que se a mulher estiver ali numa depressão aguda, ela estiver enfrentando algumas questões psiquiátricas mais complexas, né? Às vezes, quando a mulher tem qualquer questão prévia ou ela tem qualquer questão hereditária, ela vai passar por uma questão química, né, cerebral, e isso pode causar uma disfunção. Então, se ela estiver comprometida com um luto complicado, é óbvio que a gente precisa primeiro dar esse tempo, tratar adequadamente, psiquiatricamente, medicamentosamente, para ela conseguir estar num lugar mais favorável para engravidar de novo, porque nós sabemos que o ciclo gravídico puerperal é um dos momentos psíquicos de mais vulnerabilidade que a mulher vai ter. Então, garantindo essa parte de que ela está ali com essa disfunção bioquímica, né, sendo tratada, aí é com ela. Porque, do ponto de vista, Dani, eu estou com medo, Dani, eu estou insegura, eu estou me sentindo mais frágil, eu estou com... Isso, gente, tá tudo certo. É difícil dizer para uma mulher, não, fique bem, forte, depois da morte de um filho, para ter outro, né, Mônica? Porque uma coisa é a capacidade física, né? Exatamente. Outra coisa é... capacidade física e psíquica, né? É psíquica do ponto de vista até neurobiológico, né? Dessas disfunções todas bioquímicas. Mas depois, esse emocional, ele vai levar... Quanto tempo depois você engravidou? 8 meses. 8 meses. E você tinha medo, não tinha? Demais. Você passou a gravidez com medo. Às vezes as mulheres falam assim para mim, vou comprar um Doppler. Eu falo, compra um Doppler. Vai te ajudar? Se for te ajudar, compra o Doppler. Por quê? A ansiedade faz parte do movimento humano. Todo mundo fica ansioso, tá? Em maiores ou menores graus. Então, pedir para aquela mulher atravessar a segunda gestação sem medo... Gestar um arco-íris não é tão simples assim, né? Apesar das alegrias que envolvem, os medos vêm junto. Isso é certo, né? E se essa gestação aconteceu, essa perda gestacional aconteceu mais tardia, e a mulher de fato viveu um parto, aí a gente tem que entender um pouco mais, respeitar um pouco mais o tempo, né? Parto normal, habitualmente gira em torno de 2, 3 meses, é o tempo que a gente consegue voltar ao corpo, repor vitaminas, preparar novamente, eventualmente fazer diagnósticos, né, do motivo dessa perda. Às vezes a gente precisa de um tempo. E se ela passou por uma cesariana, né, para resolver aí a perda gestacional, aí pelo menos 6 meses. A gente envolve uma cicatriz do útero, né? O útero tem que recuperar, ter uma cicatriz madura para não haver risco até de uma ruptura uterina numa gestação posterior. Então, o tempo envolve muita coisa, né? Muita coisa, mas e só para fazer um adendo aqui, que é importante mencionar, muitas mulheres me falam assim, mas isso é substituir o meu filho? Será que eu estou com pressa em substituir? Fico com medo de parecer que eu estou substituindo? Não, gente, ninguém substitui um filho engravidando de outro. Esse filho, ele está ali na memória, está presente na vida, é um filho presente, apesar de não estar aqui fisicamente. Mas eu vou, sim, substituir um sonho pelo outro. Eu queria um filho vivo, eu queria passar pela maternidade de novo, eu queria viver o processo do gestar, do parir, do nutrir, do amamentar, de ver crescer. Então, os sonhos são interrompidos, os planejamentos eles são interrompidos, então a gente retoma os sonhos e os planejamentos, não necessariamente um filho substitui o outro. Sim. Então é para deixar isso bem claro, porque a gente escuta isso e muitas mulheres ficam extremamente frustradas quando elas escutam isso até do cenário familiar ali. Você está querendo ter outra gravidez para substituir o filho? E eu acho que assim, a gente que vive um luto fica com um buraco na alma, né? A gente fica mesmo com essa sensação de querer preencher aquele lugar. Nunca, jamais um filho vai substituir o outro, mas a gente quer acalmar, né? Quer viver outra história, e às vezes esse anseio
né, por uma nova gestação, a gente acaba atropelando a saúde física e a saúde mental para viver uma nova gestação. Próxima pergunta, então. Como faço para conseguir uma certidão de óbito para perda de 22 semanas? Então, gestações a partir de 20 semanas já são obrigatórias emitir a declaração de óbito, e com essa declaração de óbito vai no cartório e responde e pega então a certidão de óbito. E lembrando que hoje já é por lei permitido colocar o nome escolhido nas certidões de óbito. Não precisa ter lá, né, óbito de recém, né, morto, né, o morto de fulano. Não, você pode pôr o nome que você quiser do seu filho. Próxima. Como apoiar uma mulher que passou por isso? Estando com ela, gente. Apoiar uma mulher é deixar ela viver o que ela tem que viver. Deixar ela sentir o que ela tem que sentir. Não é ter que tentar arrancá-la da dor. É caminhar com ela na dor. É virar mergulhador mesmo. Fazer esse mergulho com ela. Né? A gente precisa sair do imediatismo e entender que o processo de dor ele vai levar muito tempo, senão a vida inteira. Então, é estar com ela. É estar com ela para ver se ela se ela precisa comer, se ela está se alimentando direito, se ela está se cuidando adequadamente. É estar ali com ela, levar uma comida, levar um carinho, levar um bombom, levar uma flor, escutar o que ela tem para dizer, chorar com ela. É assim que a gente apoia alguém. É vivendo com ela a própria dor. Pode passar. Próxima pergunta. Por que é considerado normal mulher a partir de 35 anos perder o primeiro bebê? Perder um bebê nunca é normal. Pode ser comum, mas nunca é normal. Então, existe mesmo na literatura uma recomendação de se investigar perdas gestacionais a partir da terceira perda gestacional. Isso tem mudado, já está passando para 2 perdas gestacionais. Mas isso é muito do médico, assim, nunca é impossível investigar a partir da primeira perda. Então, perdas iniciais até 12 semanas, 70% das vezes acontece e é de cunho genético, né, ali de micro malformações, às vezes cromossômicas. Então, quando é muito repetitivo, que às vezes a gente sai investigando, sabe? Isso é pela literatura. Mas normal não é, minha gente. A gente pode investigar desde a primeira perda. Isso. Próxima pergunta. Como amiga, devo tocar no assunto ou esperar ela falar? Eu acho que essa vem de encontro àquela anterior, né? A gente não precisa fingir que nada aconteceu, né, Mãe gente? gosta de falar de filho, gente. Tem que falar dessa dor, tem que falar desse filho. Fugir do assunto é sempre pior. E fica parecendo que ninguém se importa. Então, às vezes, ela está precisando de às vezes, a gente precisa começar o assunto denso. Só um abraço e dizer, eu estou aqui, pronto. Já abre a possibilidade dessa conversa. Então, fingir que nada aconteceu nunca é o melhor caminho. Pode falar, próxima. Tive calcificação placentária com 38 semanas. Tenho que tomar medicação na próxima gestação? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Calcificação placentária, ela é visível ao ultrassom. A gente, né, a maioria de vocês que fizeram ultrassom devem ver lá grânum de placenta, 1, 2, 3. Isso tem caído por terra cada vez mais, não tem muita significado clínico essa calcificação. Hoje, com o advento do Doppler, ele é muito mais amplo aí a avaliação desse fluxo dentro da placenta. Então, entender o mau funcionamento placentário é uma coisa, calcificação é outra. Mas avaliar uma possível medicação futura vai muito além. Aí tem que procurar um médico, tem que fazer painel de trombofilia, tem que investigar outras causas de insuficiência placentária. Não é tão simples assim, e essa relação não existe, na verdade. É impossível o embrião implantar com endométrio fino abaixo de 5 milímetros? Aí é considerado um endométrio fino, né? Existem chances de uma má adaptação, de uma má implantação e uma possível abortamento, mas isso tem que ser acompanhado, tá? Medir um endométrio em um momento é como tirar uma foto. O importante é a gente ver o filme do funcionamento do útero, porque as camadas vão se espessando, né, à medida que a gente evolui da fase do ciclo. Então, precisa acompanhamento médico isso aí.
Como é a gestação pós-perda? Sempre delicada, né? Sempre delicada. Tem sempre uma mistura, porque, sim, a gente tem uma memória muito funcional. Tem lá um monte de coisa no nosso consciente, um bocado de coisas no nosso inconsciente. Então, a minha última lembrança da gestação talvez tenha sido traumática, dolorosa, difícil, porque eu tive uma perda gestacional, neonatal. Então, a próxima vai me remeter àquela. Né? Ai, e aí as mulheres começam a se sentir confusas, lembrando do filho que morreu à medida em que o outro cresce. Então, é sempre uma mistura, Eu né? costumo resumir essa resposta como um paradoxo de medo e fé. Mas é um paradoxo de medo e fé mesmo. E não tem problema ter medo, né? Esse mergulho no medo, o que a gente faz? Deixa o medo ali e cuida da fé. E cuida da esperança, né? Que a esperança, adoro a etimologia das palavras, é esperare na ação. Então, a gente espera agindo na fé, mas tendo esperança de que vai ficar tudo bem. Então, a gente vai nutrindo esse lugar psicológico, espiritual, emocional, e elaborando os medos, entendendo, vai ter choro, vai ter confusão, vai ter muitas misturas de emoções e sensações. Então, é uma gravidez que vai surgir ali coisas do consciente, do inconsciente. A gente está tudo certo. Gravidez não precisa ser recheada de flores. Ela pode ser um momento desafiador. Ela vai ser um momento desafiador, principalmente após a perda. E está tudo certo. Próxima. Quais riscos de gravidez antes de 18 meses para quem teve cesárea? Esse aí é um tempo que a literatura recomenda de uma boa cicatrização para evitar ruptura uterina. Então, o maior risco em quem engravida e vai ter partos com tempo menor que 18 meses é justamente o útero romper ali naquela cicatriz, que é uma área de mais fragilidade. Essa pergunta. Quais são as principais causas das perdas gestacionais tardias? Complexa essa pergunta. Não. Aí a gente vai precisar de uma avaliação muito específica do caso, assim, porque as perdas iniciais a gente sabe que existe uma responsabilidade genética e cromossômica importante, mas as perdas tardias são infinitas. Então, assim, existem muitas de causas placentárias, insuficiências placentárias, pré-eclâmpsias, diabetes, incompetência de colo, diabetes, enfim, tem muita coisa aí que envolve, precisa de uma investigação mais detalhada. Como engravidar novamente 1 ano após a perda? Como engravidar? Eu acho assim, feito um diagnóstico, né, entendeu o motivo da perda, eu acho sempre mais seguro engravidar novamente, tendo procurado, pelo menos, a causa, né? E aí, como engravidar, a gente já sabe, né? A gente já sabe. Pode passar, perdi com 20. Tem várias perguntas de cunho médico, como né? É que as pessoas estão muito confusas nessa questão médica, né? Perdi com 27 semanas, tinha diabetes gestacional, investiguei trombofilia e não deu nada na minha investigação, né? É isso, gente, assim, a diabetes gestacional, ela é uma questão metabólica, pode levar a óbito fetal intraútero, mas normalmente mais tardio do que 27 semanas. E a trombofilia, existe um quê aí de investigação na literatura que deixa muito a desejar. Então, o painel de trombofilias, hoje a gente sabe que não é todo médico que faz ele de uma forma ampla. A gente entende que a medicina é uma verdade inconstante. Acredito de verdade que nós não temos todas as trombofilias mapeadas. Então, às vezes, a gente fica sem resposta mesmo. É isso. Próxima pergunta. Descobri que tenho mola... pode ler. E datiforme. Mas ainda não sei ao certo o que é. Pode falar sobre? Nem eu sei o que é mola e datiforme. A mola é um tipo de aborto de primeiro trimestre muito específico, de ordem de alterações cromossômica mesmo. É uma triploidia, na verdade. Ah, sim. Que habitualmente é um acidente genético, não existe uma causa específica mesmo. E pode virar um câncer. Então, é um tipo que precisa de um tratamento muito específico. Tem que acompanhar, tem que negativar, tem que esperar 1 ano para engravidar novamente. Então, acho que isso também vale uma avaliação médica mais específica. Um acompanhamento, né? Sim.
Como os casais que não têm o bebê arco-íris seguem a vida? Gente, isso é uma pergunta complexa. Infelizmente, a gente tem um grande índice de divórcio pós-perda gestacional, né? Porque ali eles tinham um objetivo em comum e esse objetivo se rompe. É como se a gente perdesse o fluxo, perdesse todas as programações que a gente fez. Então, vai precisar... Homens e mulheres têm formas diferentes de viver, de vivenciar o luto. Então, nesse momento em que eles rompem com o sonho, com o planejamento e com a sequência de vida que eles tinham ali vislumbrado para eles, vai precisar de muita comunicação assertiva, vai precisar de muito envolvimento, de muita conexão, olho no olho, tempo juntos. Vai precisar elaborar aquilo juntos, né? Porque se o homem segue para um lado e a mulher para o outro, geralmente eles se distanciam, é quando acontece o divórcio. Então, os casais que não têm o bebê arco-íris vão ter que descobrir outras coisas, outros pontos em comum, outros planejamentos, outras formas de seguirem o mesmo destino, o mesmo sonho, as mesmas... Olhando para a mesma direção, né? Olhando para a mesma direção. É isso. Tive uma bebê com a agenesia renal. Pode acontecer de novo no futuro? A agenesia renal é uma má formação renal, né? Uma ausência do rim, ninguém vive sem rim. Então, o bebê sobrevive dentro do útero enquanto está, né, ali gestando, mas assim que nasce vai a óbito. Então, é uma má formação por um acidente genético. Não tem nenhum indício na literatura de uma recorrência. Então, tem coisa que a gente passa nessa vida porque precisa passar nessa vida. Pois é. A partir de quantas semanas temos o direito à certidão de nascimento e de óbito? A partir de 20 semanas de idade gestacional ou 500 gramas do bebezinho que nasceu, já é considerado parto. Então, precisa da declaração de óbito e nascimento. Antes de 20 semanas ou menos de 500 gramas, aí é considerado aborto, tá? Aí vai para anátomo patológico e outros fins, mas não tem a certidão de óbito. Depois que tive perda, minhas cólicas menstruais aumentaram e o fluxo diminuiu. Tem relação? Não. Eu acho que isso também precisa de avaliação médica, né? Acompanhar o ciclo, entender o que aconteceu, se voltou a ovular certinho, enfim. Não dá para responder tanto aqui, não. Como ter uma gestação tranquila psicologicamente após uma perda gestacional muito traumática? Todas são, né, Dani? Todas são. E assim, como ter uma gestação tranquila psicologicamente? Esse tranquilo psicologicamente vai depender muito do nosso mergulho no autoconhecimento, no autocuidado, em tudo aquilo que possa nutrir a nossa alma, aquele misto entre medo e fé que a gente está dizendo. Então, assim, o tranquilo ele é muito relativo, né? Porque é um movimento de montanha-russa mesmo. E eu acho que falar muito de perda e não considerá-la traumática, às vezes você não olhou direito para ela, né? Isso acontece muito. Eu vejo assim, mulheres que perdem inicialmente, principalmente as perdas iniciais, elas se atropelam nos seus sentimentos e não foi, né, traumático e vai seguindo, e às vezes você acha um medo, uma descompensação lá no... Com certeza. O índice de maior TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático, está ali relacionado ao primeiro trimestre. Exatamente porque muitas mulheres não falam sobre o assunto. Não são valorizadas nessa perda. Então, a gente precisa entender trauma primeiro, né? Que a gente imagina trauma de grandes traumas. Às vezes a gente tem um trauma que não necessariamente foi um trauma que vai me fazer ter um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, mas vai estar ali dentro do meu sistema. Então, uma gestação tranquila é essa montanha-russa que a gente fala tanto, né? Dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins. Isso é normal. E eu poderia considerar isso tranquilo psicologicamente. Perdi com 27 semanas, ainda não encontrei a causa. Tenho 3 cesarianas, mas tenho medo de ter outro. Nem sempre, gente, a gente vai achar a resposta. Mas eu acho que se esforçar para buscar uma resposta é muito importante. Então, 27 semanas é uma hora que vai precisar investigar a placenta, questões metabólicas maternas, cunho genético fetal, enfim. Eu acho que caminhar junto, né?
Aí tem que ver o tamanho do teu medo e o tamanho do teu sonho, né? isso. E avaliar o tamanho do medo e o tamanho do sonho é entender que às vezes a gente tem que atravessar com medo, porque tem sonho. É isso. Seria normal uma perda de 35 semanas, indo tudo normal na gestação? Normal não. Nunca é, né, gente? Normal é engravidar, gerar e parir. Então, se isso saiu desse script, não é normal. A gente tem que ir atrás das respostas, sim. Adorei essa frase, normal é engravidar, gerar e parir. Não é? Fomos Demais. feitos para isso. É. Quando a dor passa, quando um filho passa, Ai, gente, é a frase que eu gosto, né, Mônica? Um filho não passa, gente. Um filho não passa. Então, um filho perdura, né? É impossível ultrapassar um filho, deixar para trás, transpor. Então, o filho está ali. O filho está ali. Então, assim, vou ser feliz de novo? Vai. Vou ter dor? Vai. Então, é um misto entre dor e alegria? É. A dor, ela diminui às vezes. Eu diria que não necessariamente a dor diminui, mas o tempo da dor intensa diminui. ela se transforma, Ela se né, transforma, mas ela está ali, né? Às Sim. vezes vem em marcos, como datas, né? Festivas, essas coisas. Mas, um luto pelo filho, ele nunca passa. não. Né? Quanto tempo dura o luto por um filho? Quanto tempo dura um filho? É mais ou menos isso. Relatos sobre descolamento de placenta. Minha situação. O descolamento de placenta é um evento muito traumático na obstetrícia, né, onde descola mesmo a placenta da parede do útero e aí impede essa troca sanguínea e tem que ser resolvido com muita prontidão, senão vai a óbito o neném mesmo, né? E existem causas para isso, normalmente má adaptação placentária, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, trombofilias, então assim, é entender o porquê que isso aconteceu. Quais as possíveis causas da perda com a idade avançada? Eu acho que essa pergunta a gente acabou tendo Repetindo. ela, né? Tem que investigar, tem que caminhar junto, individualizar o caso, entender histórico familiar, pessoal, materno, para a gente ser mais assertivo nesse diagnóstico. Medo de engravidar e acontecer tudo novamente e como conviver com a dor. Gente, é sempre um risco. A vida é um risco, né? Engravidar é um risco. Engravidar é um risco, tudo é um risco. Então, assim, de novo, é medir o sonho, o tamanho do sonho, o tanto que eu quero viver aquilo e se lançar a poder viver o que a vida traz. Eu sei que é difícil a gente enfrentar uma nova gestação, o medo de perder novamente, e eu entendo que isso pode ser dilacerante, mas, de novo, é avaliar o que você precisa viver, o que faz sentido na tua vida. E aí é atravessar, às vezes, com medo mesmo, com o risco mesmo. E estar sempre colocando nessa balança, né? Eu dou conta de viver isso, eu dou conta de não viver isso. E aí, durante o processo, a gente vai trabalhar, a gente vai trazer ali para a fala, né? Para entender as emoções, e aí a gente caminha. Eu acho que quando você descobre um diagnóstico e sabe o que aconteceu, é mais calmo, né, esse caminho. É bom sempre investigar, né, Mônica? Ter um diagnóstico, eu falo que tem dois cunhos. Ele é ruim, por você ter um diagnóstico, mas ele é bom. Porque você sabe o que aconteceu, você vai buscar, né, um tratamento para viver uma nova gestação mais segura. No mínimo, mais seguro, né? É isso. Por que comigo? Por que não, gente? São 3 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. Isso sem contar com os abortamentos espontâneos. 2 a cada 10 mulheres vivem perdas gestacionais. E a gente sabe que, enquanto sociedade, a gente fala pouco disso. Então, a gente sabe pouco disso. Né? A gente, inclusive, aconselha mulheres, não nós, a não contar sobre a gravidez delas antes das 12 semanas. Então, imagina a quantidade de mulher que passa por isso e ninguém fica sabendo. Então, por que comigo? Por que não? Todos nós estamos sujeitos à morte. E outra coisa, temos filhos vivos. E a gente também tem medo de que aconteça alguma coisa com os filhos que estão aqui vivos na Terra. Então, essa pergunta é por que não comigo? É isso. Visão espiritual de acordo com a religião católica. Olha,
quando a gente começa a mergulhar muito na morte, isso aconteceu muito seriamente comigo, né? São muitos anos mergulhado no estudo, né? Tanto científico quanto... como diz o Khalil Gibran, ele fala assim, a gente precisa entregar uma barca para essas pessoas atravessarem de um lugar para o outro. E qual que é a barca? Né? Então, a gente paira acima das religiões que eu falo, porque assim, cada um tem sua crença. Mas eu, como profissional, por exemplo, preciso estar um pouco acima das religiões, mas trazendo um cunho espiritual, que é essa barca, é oferecer essa barca para as pessoas. O que é a barca? É o cunho da fé. Né? Então, essa barca porque assim, já que o filho morreu, me dá um passarinho aqui. Já que o filho morreu, fisicamente, ele não está mais aqui. Escondi o filho. Mas eu continuo sentindo o filho. O amor pelo filho, as sensações pelo filho. Então, espiritualmente, eu não posso dizer que esse filho não existe mais. Isso é espiritual. Nós entramos numa seara espiritual. Se você fala para mim, Dani, que o filho fisicamente não está aqui, mas eu pressinto ele, eu sinto ele, eu cultivo ele, eu caminho com ele, ele está onde? Ele está no lugar que ele estava antes. Ele voltou para o lugar que ele estava antes. Então, eu acho que todas as religiões, isso é interessante, acreditam na vida após a morte. Quase todas, né? Eu não posso dizer de todas. Mas a grande maioria, inclusive a Igreja Católica. Então, o céu é um lugar muito quisto e amado pela Igreja Católica. Então, as crianças, segundo a Igreja Católica, vão para o céu. E isso é legal, porque aí a gente pode falar do céu tranquilamente, porque quase todas as religiões acreditam na vida após a morte. Então, o passarinho não está aqui, mas está em algum lugar. Isso mesmo. Minha diabetes gestacional estava 107 em jejum, mas não passaram insulina. Pode ser o motivo da perda? Pode. Por que é tão difícil lidar com enteados quando a madrasta passa por uma perda e o marido entender? Porque assim, ó, é difícil essa pergunta, mas assim, meu marido já tem filhos, eu não. Talvez seja essa a resposta. Tem sempre, eu acredito que tem sempre... Aquele sonho do filho não foi com ela, foi com outra. Então... Tem sempre... Porque a gente chama isso de família mosaico, né? Quando os casais se separam e ambos têm filhos, ou um só tem filho e eles se unem, a gente chama isso de família mosaico. É uma família que estava ali, né, cada um com a sua história, e separaram e se uniram, e aí virou uma família mosaico. E essa relação da madrasta com os filhos do marido, eu vejo que é sempre muito delicado, sempre muito delicado. Costuma ser mais delicado do que quando é com o homem, né? A mulher com os filhos dele, sempre tem ali uma questão de ajuste. Então, não está muito clara a sua dúvida, mas talvez trazer esses enteados um pouco para mais perto de você, tomar eles como alguma responsabilidade na sua vida, porque senão eles não teriam vindo até... Essa família não teria vindo até você. Então, eles são filhos dele, mas, de alguma forma, eles estão na sua vida. Cultivar, né? Uma relação. Cultivar, né? Uma relação. E entender que vai precisar de conversa, vai precisar de tempo, vai precisar de elaboração, vai precisar de cuidado para que isso seja mais favorável, né? Mais fácil de viver. Vamos trazer uma última pergunta? Por que a gente tem que perder para descobrir? Olha, eu falo assim, investigar 100% das mulheres que querem engravidar é muito complexo. É a mesma coisa que eu passar 100% das pessoas num tubo de ressonância. Alguma coisa vai achar e não tinha nenhuma importância clínica. Aquilo. Você ia passar uma vida sem saber, sem ter que viver intervenções desnecessárias. Então, assim, de fato, a gente não tem indicação de investigar todas as mulheres que gostariam de engravidar. Mas voltar um olhar um pouco mais cuidadoso para uma anamnese bem feita e entender quais são aquelas mulheres que precisam ser rastreadas é um papel que a gente ainda na função médica precisa melhorar. Porque se a gente ficar só seguindo literatura e esperar perder 3 vezes para investigar, a gente vai acabar
deixando de cuidar de muitas mulheres e evitar muitas perdas. Então, quando a mulher passa por uma perda gestacional, ela devolve o filho precocemente para a vida espiritual. Então, o filho morre, né, na Terra e ela também morre. Ela também vai renascer. Então, essa mulher também vai ter que se redescobrir aqui, vai ter que se redescobrir de outra forma, né? Os casais vão se redescobrir também. A gente sabe que é uma transformação muito grande do que eles eram para o que eles vão se tornar. É uma ponte mesmo. Ninguém que tem filho, nem vivo na terra, nem no céu, vai sair disso igual era antes. A gente se transforma verdadeiramente. É né? uma grande Acho que na dor e no amor, um filho vem para transformar, para redescobrir a gente de alguma forma. Os que vêm e os que não vêm. A gente se redescobre. Porque é uma mistura, gente. É uma mistura não só fisiológica, neurobiológica, estrutural, mas é uma mistura visceral, uma mistura de almas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o filho se vê nos olhos da mãe. O filho que não nasce vivo, a mãe se vê nos olhos do filho. E ela caminha com o filho no sentido de segurar e honrar a existência daquele filho. Então, ninguém continua igual. E aí a gente descobre tanta coisa, a gente se redescobre, a gente se refaz, a gente revive muitos processos internos. Apesar de ficar confusa essa pergunta, eu acho que a gente conseguiu trazer um olhar psicológico e um olhar médico para ela. E as duas coisas misturadas. A gente vê, as perguntas são assim, né? Tudo muito misturado ali entre a fisiologia, o emocional, e é isso, gente. É misturado mesmo. A gravidez é um lugar do não controle, né? Porque é um lugar do mistério. Então, é atravessar mesmo a ponte entre céu e terra. E atravessar a ponte entre céu e terra com a ajuda médica, a ajuda psicológica, a ajuda do grupo Colcha, né? Então, assim, de mão dadas, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui, caminhar de mão dadas. De mãos dadas. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Então, vamos dar as mãos aqui. E é isso, a gente espera poder dar as mãos para vocês e caminhar juntos. Então, mandem as suas perguntas, né? Vamos abrir mais caixinha, né? Vamos abrir mais caixinha do Colcha aí, mais perguntas e respostas, porque, obviamente, nós estamos aqui com o intuito de interagir com vocês. Sugestões de episódios, assuntos que vocês queiram falar. Eu acho que vale trazer um pouco de um assunto de perdas iniciais. Eu gosto muito desse assunto, trazer um pouco esse lugar, esse acolhimento, esse reconhecimento. Mas são ideias, estamos com vocês aí. E porque ainda é menos visto, né? Menos visto. Então, acho que vale falar. E também acho que você viu a pergunta dessa coisa da segunda gestação, né? Como eu atravesso com muitas mulheres no consultório que estão grávidas do bebê arco-íris, e assim, é uma mistura mesmo, é um choro preso na garganta, com medo de atrapalhar o filho, mas sentindo a falta do outro, e eu estou misturando. Às vezes eu chamo esse filho pelo nome do outro. Ai, meu Deus. Então, talvez falar um pouco mais disso. Um episódio também, né? Nossos episódios vão ao ar toda quinta-feira, às 20 horas. Então, estejam conosco, curtem, compartilhem, né? Levem aí. Nós precisamos de vocês para continuar com esse podcast no ar, né, gente? É um podcast tão bonito, com assuntos tão relevantes, então a gente conta tanto com a presença de vocês. Vai lá, assiste, curte, compartilha e manda para quantas pessoas você puder, né? Então a gente vai chegando ao final, agradecendo a presença de vocês. Muito obrigada para quem esteve aqui com a gente do início ao fim. Obrigada por quem participou aí, mandando as suas perguntas. Agradeço você, doutora Mônica Nardi, amiga, companheira, parceira. E agradecendo também o Grupo Zelo, que está aqui com a gente, né? Eles estão aqui intrinsecamente nessa mesa, sentados ao nosso lado, porque a gente começa o trabalho daqui, eles continuam de lá, depois ela faz mais trabalho, eu faço mais trabalho, e todo mundo anda junto. Também o Grupo Zelo anda de mãos dadas com a gente. Então, muito obrigada, Grupo Zelo, por sempre estar ao nosso lado. E ao lado dessas famílias, né? Ao lado dessas famílias. Então, é isso. Obrigada. Até o próximo. Obrigada, Mônica. Obrigada, meu amor. Até mais. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível.
É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.